Boa tarde, cheguei. Vamos lá? Hoje estou de cenário diferente, mas sempre aqui com vocês. Sempre não, porque eu furei ontem. Eu furei ontem por motivos de TPM, gente. Não tinha condições de eu chegar aqui com vocês. E eu não ia chegar nem o corpo, nem a alma. Daí não adianta. Elma, seja muito bem-vinda no Instagram. Tô no LinkedIn e no Instagram ao vivo com vocês. Vamos finalizar um pack de informações que a gente começou na semana passada, que eu tô toda meio assim, eu tô vai e volta nos assuntos nessa temporada, porque aí eu vou, daí eu tenho evento, aí eu volto, mas a gente tá fazendo funcionar. Felipe, seja muito bem-vindo no Instagram. Pessoal do LinkedIn, não vejo vocês. Não sei quem é que tá comigo. Quem quiser me dar um oi nos comentários aí, eu sempre gosto. Beleza? Então a gente vai finalizar esse bloco de conversas que a gente fez sobre como ser promovido, tá? Hoje é a última. E amanhã eu já vou começar o próximo bloco. Jota, seja bem-vindo. Boa tarde, Felipe. Eu vou começar o bloco amanhã sobre como trabalhar para a empresa internacional, como ir trabalhar na gringa, tá? Que eu sei que é um assunto que vocês também querem muito e vamos fazer essa boa juntos, tá? Então amanhã eu volto eu vou continuar as lives e vou focar nesse tema aí para os próximos dias, beleza? Vamos falar então sobre o que os líderes esperam de vocês para que eles entendam que vocês estão prontos para uma promoção. Porque isso é importante também. Infelizmente, só trabalhar não vai resolver o problema de vocês. Vocês têm que trabalhar e a percepção do que está vindo do trabalho de vocês para o líder tem que fazer sentido para que vocês sejam promovidos. E isso é uma coisa que também eu falo bastante para vocês. Só entregar o que faz parte do escopo de trabalho de vocês já é bom, já é excelente. Vocês já estão preenchendo o que vocês foram contratados para fazer. Mas não resolve quando a gente está pensando em próximos passos, está pensando em promoção. Então, para isso, só um minutinho. Para isso, vocês precisam demonstrar mais, tá? E aí o assunto vocês já sabem qual é, proatividade, né? Em primeiro lugar, primeira dica aqui, proatividade para resolver problemas. Eu falei, até postei um Reels, TikTok, postei um vídeo para vocês no LinkedIn, falando sobre não escalar os problemas. E aí, junto com não escalar os problemas, ou seja, não levar problemas para o chefe de vocês, vem a proatividade para resolver esses problemas. Então, em vez de vocês procurarem o chefe dizendo, a gente tá com um problema XYZ em tal situação, vocês têm que chegar pro chefe e dizer, a gente tá com esse problema aqui, que foi causado por esse motivo e tudo mais, e eu já organizei esse outro processo aqui para garantir que isso não aconteça mais, para garantir que isso não seja mais um problema. Esse é o esperado, tá? É isso que o líder espera de vocês, que vocês sejam pessoas resolutivas, que vocês se tiver que chegar com o problema, já chegue com solução. Outra coisa que é uma coisa que acaba com a percepção de competência de vocês dentro da empresa. É vocês enxergarem um problema, identificarem um problema, e em vez de vocês falarem para o chefe que o problema está acontecendo, vocês ficam guardando aquilo para vocês até achar uma solução para daí falar para o chefe. Também não dá, gente. Porque principalmente problemas que não são da área de vocês, mas que têm conexão com outras áreas, ou outros times, com outros processos, ou pior, com o cliente, muitas vezes vai chegar para o chefe mais rápido do que vai chegar do que vocês vão chegar na solução. Então, quando vocês estiverem com algum problema na mão, já manda mensagem pro chefe. Deu problema aqui com tal situação. Tô vendo aqui o que a gente pode fazer para resolver. Melhor que chegue por vocês do que o chefe ter que procurar vocês para perguntar o que está acontecendo. Aí vocês vão se enrolar.
vocês vão se enrolar, vai dar problema. Evitem, se previnam. Essa é a minha principal dica. Se previnam do problema, de vocês darem visibilidade ou de abrir espaço para que o chefe tenha uma percepção de que vocês estavam escondendo esse problema, eles estavam escondendo o que tá acontecendo de errado, tá? Então, sempre sejam proativos em resolver os problemas, mas abram um canal de comunicação transparente com o chefe. Ó, deu merda, tô vendo o que a gente pode fazer para resolver, já te atualizo. A partir daí a gente já tem uma construção de uma relação de confiança. O principal. Segundo ponto, clareza na comunicação de status e riscos. Tô sendo repetitiva, acabei de falar para vocês. Sejam claros na comunicação, não fiquem enrolando, tá? E deem status e apresentem os riscos. Deu um problema aqui em tal situação. O status agora já falei, Fabinho, seja muito bem-vindo. Já falei com fulano para buscar resolver. Tem o risco de isso chegar no cliente, porque a gente tem uma reunião tal dia, tal hora, e ele depende disso aqui, talvez a gente entregue atrasado, tem um risco de prazo envolvido, e assim que eu tiver uma atualização, eu te reporto de novo. É isso, clareza na comunicação. Qual é o problema, qual é o status, qual é o risco, e eu adicionaria quem é que está envolvido na solução. Marcelo, seja bem-vindo. Claro. É isso, gente. Clareza na comunicação. Não adianta ficar escondendo o problema. Vai chegar uma hora que vai aparecer e que vai ser, sabe? Vai ser pior. Inclusive, eu acho que tem problemas que são bem internos do teu time, da tua área, dos teus processos, e que se tu sabe que a solução já tá ali à mão, tá próxima, uma coisa mais simples, aí não precisa envolver. Eu acho que, inclusive, não envolver o líder, que foi o que eu falei no Rio, sobre não escalar os problemas, é um excelente sinal natural de que as coisas estão acontecendo sem grande dependência do líder, e é isso que vai reforçar a tese de que vocês estão prontos para ser promovidos, de que ele não é mais necessário. Eu adoro não ser necessária, eu adoro a relação de confiança e a alta competência que o meu time tem hoje para eu falar assim, se precisar de mim, não precisem. E eles não precisam. E isso é o maior indicador de sucesso de um líder. Então, quem ainda não chegou na liderança e está buscando ser promovido, enxergue dessa forma. A melhor coisa que existe para um líder é ele não ser mais necessário num processo. Ele não precisar mais descer na operação. Existem 3 níveis relacionados à operação e à estratégia numa empresa. O estratégico, que é quem define o que vai acontecer. O tático, que é quem recebe as informações dessa estratégia e que eventualmente também discute essa estratégia junto com essa alta liderança e faz a transmissão para as pessoas que estão no nível operacional conseguirem executar. É a pessoa que tem a habilidade e a responsabilidade, o papel de traduzir o que foi discutido em estratégia para quem está lá na ponta executar. E por último, a execução, o nível operacional. Então, considerando esses 3 níveis, o que o líder quer? Que ele esteja cada vez menos no tático e 0 no operacional. Esse é o sonho de todo mundo que trabalha com liderança, que possa só discutir estratégia, para onde é que a gente está indo, olhar números, fazer análises. Esse é o sonho de todo líder. Então, se vocês, através do trabalho de vocês, mostrarem para o líder que vocês estão dando essa possibilidade para ele, para que ele realmente possa estar encaixado no nível certo e tu, seja do tático para o operacional ou até mesmo no operacional, show, sucesso. Sinal de prontidão para ser promovido, já que seja muito bem-vinda. Entenderam, gente? Tá claro para vocês esse ponto? Para mim tá claro como água. Terceira e última dica. O que o líder espera? Colaboração com o time e maturidade para lidar com pressão. Não tem coisa pior, Marco Antônio, seja muito bem-vindo. Não tem coisa pior para um líder que ele ter que ficar convencendo um funcionário a falar com pessoas dos outros times. Pessoas de quem
o time, vocês dependem do trabalho de vocês. Isso acontece muito com tecnologia. Principalmente para quem está em engenharia de software, que é a área que depende, tanto antes quanto depois do seu trabalho. Depende antes que as áreas de produto, design de produto, arquitetura de soluções, o próprio business analyst, que é responsável ali pela discussão do que vai ser o software, do que vai ser o aplicativo junto com o cliente ou com as áreas interessadas. O engenheiro de software depende desse cara. No pós, esse engenheiro de software depende de quem vai dar sustentação, depende do tester, depende do quality assurance, depende inclusive de quem vai vender, depende da pessoa da área de vendas ou da gestão de relacionamento com o cliente, que vai falar com o cliente sobre a implantação daquele software, daquela site, portal, aplicação, aplicativo, seja o que for. Aí o líder tem que ficar convencendo a pessoa que ela tem que se relacionar, que ela tem que conversar com pessoas de outras áreas para o trabalho dela ser bem feito. Não deixem o líder esperar que vocês façam isso. Já façam antes, para garantir. Já comecem antes esse processo, tá? Então, o líder espera de vocês colaboração com outras áreas e maturidade para lidar com a pressão. Porque a verdade é que o líder está também recebendo muita pressão. Quando ele é o dono da empresa, é uma pressão do cliente direta. Quando ele é um funcionário da empresa, tem um dono da empresa cobrando ele. De entrega, de resultado, de finalização de projeto, de melhor gestão, de melhor relacionamento com o cliente, de mais vendas, de menos custo. E aí vai muito da maturidade do próprio líder de filtrar a pressão que ele recebe, porque ele ganha mais dinheiro do que tu justamente para fazer isso, tá? Para ser o intermediário e para filtrar a pressão que ele tá recebendo e não deixar isso respingar no time, porque em geral o time é mais júnior e talvez não tenha justamente a maturidade e o preparo emocional para lidar com essas questões. Normal? Noelle, seja muito bem-vinda. O Marcelo falou: Mari, eu sou coordenador financeiro pela primeira vez. Minhas experiências foram todas na área financeira, mas acabaram incluindo a área de compras também sobre a minha coordenação. Não entendo nada de compras. Como sobressair e fazer uma boa coordenação assim como é feita em finanças? Já te respondo, Marcelo. Adorei a pergunta. Baita desafio, inclusive, que tu tá vivendo. Vamos finalizar esse ponto e eu vou falar sobre a pergunta do Marcelo. Então, colaboração com o time e maturidade para lidar com a pressão é o que é esperado do líder. Porque se tu tiver maturidade para lidar com a pressão que ele recebe, tu vai ter acesso a informações muito privilegiadas que talvez ele não esteja dividido contigo porque ele acha que tu ainda não tem como lidar com isso. E ele vai pensar, cara, esse analista pode ser um coordenador e tá mais próximo de mim. Eu vou subir esse cara porque esse cara aguenta a pressão que eu tô recebendo, eu consigo dividir com ele essa bucha. Esse é o pensamento do líder. O líder filtra o discurso dele de acordo com a capacidade que vocês têm de lidar com a informação. Isso não é nem o líder, todo ser humano é assim. Eu não falo com meu filho, né? Eu tô quebrando a maldição geracional de dividir com meu filho problemas. Ele não tem a maturidade, nem a responsabilidade, nem a autonomia emocional de lidar com isso. A gente faz a mesma coisa com funcionário. Marta, seja muito bem-vinda. Estou falando agora sobre isso, né? A gente ter a inteligência emocional de filtrar e adequar o discurso e a divisão, a distribuição, o compartilhamento da responsabilidade sobre um problema. A gente faz isso como líder. Então, como é que vocês sinalizam que vocês estão prontos para assumirem mais responsabilidade, que vocês têm maturidade para lidar com mais pressão? Dividindo com o líder boas decisões a partir dos problemas que vocês têm hoje e problemas novos que vocês podem assumir. Ser promovido é assumir problemas novos, gente. Sejam problemas mais complexos, sejam problemas que vocês nem conheciam ainda. É sobre isso. Ser promovido é assumir mais bucha.
E se vocês derem essa sensação de conforto para o líder, de que vocês podem ser um ponto de apoio para ele, a promoção de vocês está feita. O Marcelo perguntou, então, como é que ele pode se sobressair e fazer uma boa coordenação numa área que ele não entende nada, né? Uma área nova que ele está assumindo. Marcelo, eu vou dizer que finanças, compras, vendas, RH, marketing, nós somos áreas que a gente fala que são áreas de staff, são áreas de suporte. O RH que eu faço aqui na Ancover, eu faria muito parecido num banco, por exemplo. E a Ancover é uma empresa de análise de dados de mídia, um negócio bem analítico e bem do mercado publicitário. Mas o RH que eu faço aqui, eu fiz numa empresa de games, eu fiz em empresa de meios de pagamento, eu fiz em empresa de e-commerce, que foram as minhas experiências anteriores. Então eu vou te dizer que o nosso trabalho de staff, que é suporte à operação, ele é muito parecido, independente do mercado. E sabe o que é o nosso trabalho? É processos, é fazer uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra. E todas essas coisas sendo bem feitas e fazendo certo, elas dão um resultado positivo. Então sabe o que está te faltando para fazer um excelente trabalho com compras? Fazer um comparativo dos processos que tu tem que ter em finanças e dos processos que tu vai ter em compras. Define bem essa estrutura, esse fluxo. Conheça todos os stakeholders, que nada mais são todas as partes envolvidas no processo de compras. Quem faz a solicitação no time, de quem que a gente compra, para quem que a gente presta contas. E isso tu já tem uma ideia através do teu trabalho em finanças. Mapeia tudo. Conversa com as pessoas que são teus clientes, que são as áreas. Fábio, seja muito bem-vindo. Conversa com as pessoas, vê quais são as reclamações delas, o que elas estão considerando ruim no processo atual e escreve lá o que vai ser os teus quick wins. Quais são as mudancinhas que tu vai fazer que são rápidas, vitórias rápidas, é isso que significa quick wins. O que são coisas rápidas que tu pode mudar para já melhorar a percepção das pessoas a respeito do serviço prestado pela área de compras. Primeira coisa, tá? Aí tu vai definir fluxos, processos, quem são os responsáveis, escreve tudo, usa ChatGPT para te ajudar a fazer isso. Faz essa pergunta para o ChatGPT. Recebi o desafio de, além de fazer a coordenação da área de finanças, também coordenar compras. Por onde eu começo? O que você sugere? Aí ele vai te dizer, ele vai escrever lá no meio do caminho assim, faça um cadastro de fornecedores. Daí tu pede para ele, sobre o cadastro de fornecedores, o que você considera importante? Em qual ferramenta que eu posso fazer? Ele vai te dizer, faz um Google Docs, faz um Excel. Quais são os softwares? Dentro do meu software de finanças, já tem alguma coisa de compras que eu posso usar? Eu não sei, Marcelo, eu tô me esforçando aqui porque eu também nunca trabalhei com compras, mas acho que deu para te ter uma visibilidade de que tu tem que ter estrutura. Tendo estrutura, definição do que tu quer atingir, o que tu quer fazer, quais são os processos, para que tu vai partir? Pessoas. Tu já tem as pessoas, os softwares e as ferramentas que tu precisa para fazer isso? Se não tem, aí tem que começar a pedir. Beleza? Respondi, Marcelo, a tua pergunta? Espero que sim. Gente, como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. Finalizamos hoje, então, esse pack de lives a respeito de como ser promovido. E amanhã eu começo a conversar com vocês a respeito de como trabalhar para empresas internacionais. E amanhã a gente vai falar sobre o que muda. Qual é a diferença de trabalhar para o Brasil e trabalhar para fora? Conto para vocês amanhã, 13h. A gente se vê hoje, amanhã e quinta. Sexta eu furo com vocês. Não porque é meu aniversário na sexta-feira que eu tô fazendo quase 40 anos. Mas é porque eu vou estar em evento. Eu vou estar no The Developers Conference na sexta-feira, então eu vou estar off. Aí eu volto na segunda. Aí vamos fazendo assim, meio picoteada essa temporada, mas a gente tá quase terminando, tá? Então a gente tem mais 5 dias aí falando sobre como trabalhar para empresa gringa e depois a gente vai falar sobre como sustentar a carreira no longo prazo. A live fica gravada, Marcelo, vai estar no meu feed em 30 segundos e também no meu canal do YouTube, youtube.com/marigaita. Beleza? E aí tá na página do link, tá em todo lugar.
Fica na página do LinkedIn também, disponível para vocês, tá? Pessoal, amei estar com vocês. Muito obrigada. Nos vemos amanhã à 13h. Valeu! Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã. Valeu!